Então, deixa isso para lá. Mas talvez o medo ou o receio que tinha no coração desses irmãos, aí eu não vou julgar eles, a maioria irmãos piedosos, talvez fosse um relaxamento do povo de Deus. E é aqui que entra a velha frase, que o pessoal já ouviu bastante, que é a tal da graça barata. A graça barata é a atitude que alguns crentes, infelizmente, fiados nessa doutrina de graça, de qual você não precisa pagar nada, se comportam dessa maneira. Ou seja, já que Jesus fez tudo por mim na cruz, eu não preciso fazer mais nada. E isso não é vida cristã. A gente está falando de Efésios capítulo 2, onde você tem um ser humano totalmente degenerado, que está morto em seus pecados e que está sendo vivificado por Deus gratuitamente. Mas aqui a gente não está falando de vida cristã, ou seja, como isso continua. Para isso você precisa continuar lendo o texto. E aí eu quero convidar você a ler um texto, posso? Que está em Pedro, né, como eu citei, 2 Pedro capítulo 1, minha página já fui aqui. Desde 18 anos pregando? Aí, ó. Tem que comprar uma Bíblia. Não era essa. 2 Pedro 1,3. É um versículo bem simples. Eu poderia ler vários textos para poder explicar isso, mas eu acho que esse texto dá para a gente começar. Diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quando eu leio esse versículo, eu descubro que a graça não parou. E aí um outro termozinho que os teólogos vão usar, que é graça continuada. Ou seja, a graça salvífica, que fez essa transformação maravilhosa em nós, de graça, ela precisa ser mantida em nossos corações. Porque parece que, como o André falou, a gente tem uma tendência de se perder. Já viu como é que a ovelha é? A ovelha ela tem uma tendência natural de se perder. Por isso ela precisa do pastor, por isso ela precisa dos cães, por isso ela precisa do cajado, por isso ela precisa dessas ferramentas. Porque se você deixar a ovelha sozinha, ela se perde. Assim somos nós. Salmo 119, no último versículo, o salmista, que escreveu um salmo poderoso, termina dizendo: andei vagando como ovelha perdida. Vem em busca do teu servo. Não é, o Senhor veio em busca do seu servo. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, eu estou perdido. Vem em busca de mim. Como é que a gente entende isso? O salmista do Salmo 119, ou os salmistas, será que eles não eram convertidos? Claro que eram. Foram salvos pela graça. Mas parece que para a vida cristã funcionar e para a gente ter certeza do final, a gente precisa da ação contínua da própria graça de Deus, que é o texto que a gente leu. Por que eu estou falando isso? Porque parece que na vida cristã, aquele discurso de graça que hoje está muito presente na igreja, hoje está presente. Como eu disse, 15 anos atrás não estava. Mas hoje você escuta às vezes o pastor no púlpito, principalmente agora de reforma. Por exemplo, escutei o debate... Pode falar? Pode falar. Pode. Da Rede Melodia hoje... É o Miguel que falou. Foi eu. Oxi. 11 horas. Pois é. Ele achou que fosse um negócio muito sério, aí eu tô quebrando, aí tô destruindo toda a fala dele, perdão. Eu tô com medo aqui do pessoal. Enfim, brincadeira. Então, o debate hoje, eu ouvi só um pedacinho, tava retornando para casa, e eu escutei os pastores ali, pastores, conheço a maioria ali, extremamente pragmáticos, falam um monte de bobagem por aí. Mas sobre a graça, pelo menos na salvação, eles estavam falando corretamente. Não é preciso ter nada, não preciso fazer nada. Mas é o mesmo camarada que vai dizer que se você não der o dízimo, você não pode tomar ceia. É o mesmo camarada que vai dizer que se você está em pecado, você não pode fazer mais nada na igreja. É o mesmo camarada que, quando vai tratar algum tipo de pecado envolto na igreja, começa a criar uma porção de regras, normas, taxativas, regrinhas bobas, como a gente chamava, usos e costumes. E a graça que ficou lá, como o André falou, esse discurso de graça, irmãos, ele precisa permear toda a nossa vida. Não é só o começo, é o meio, vida cristã, e o final. Senão a gente perde o meio do caminho. E o texto de Pedro é excelente, porque o texto de Pedro está falando sobre uma vida cristã trabalhosa, tá? Ele está falando de piedade, ele está falando do pleno conhecimento de Deus, mas ele está falando, Deus nos deu tudo que é necessário para todas essas coisas. Então o texto não está excluindo o nosso esforço, o nosso trabalho, mas o texto não está dizendo que isso também
pode ficar apoiado em nós, como se fosse assim, sei lá, imagine a figura aqui, a gente está se afogando no mar, Deus veio com a sua mão poderosa, tirou a gente, botou a gente dentro do bote salva-vidas, pronto, deixou a gente para lá. Agora, ó, faz tudo que a Bíblia manda, até o finalzinho que vocês vão ser salvos. Aí vem aquele velho versículo, né? Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se você não for fiel, você não vai, entendeu? Vem esse versículozinho. Como se a minha vida cristã ainda se apoiasse nas minhas obras. Aí resulta um monte de heresia boba. Como, por exemplo, perda da salvação. E um monte de outras coisas. Por que eu perco a salvação? Os mesmos pastores que defenderam isso ou defendem a salvação pela graça vão dizer. Porque em algum momento, eu tive um pastor que, uma vez eu perguntei isso para ele, e eu falei assim, não vou falar o nome dele não, mas eu perguntei assim, pastor, mas eu não entendo, se é assim, se é pela graça, se Deus, para de rir, ó, fala teu nome aqui, se é pela graça, se tudo acontece assim, se Deus deu tudo que a gente precisa, e a gente tá trabalhando, mas a gente está fazendo porque Ele está fazendo em nós, Ele que opera em nós o querer efetuar, então se é assim, por que eu ainda perco a salvação? Por que isso acontece? E aí ele vai dizer assim, não, é porque em alguns pecados Deus nos ajuda, mas tem pecados, parece que eu li adultério, né? Parece que o que mata é adultério, não é isso? Pecados sexuais, por aí vai. Enfim, é um pensamento totalmente errado, mas é um pensamento de ambos os lados. Tanto eles que estão lá em cima erram, tanto nós que estamos aqui embaixo erramos também. Porque se a gente pensar que porque estamos garantidos, estamos salvos pela graça, e a gente não fez nada, a gente baratear isso, como disse Bonhoeffer e depois Francis Schaeffer, a gente transforma essa graça numa graça barata, a gente anula aquilo que foi feito no sacrifício de Cristo. E Efésios capítulo 1, por exemplo, fala que nós fomos predestinados para sermos santos. Nós fomos salvos, resgatados, comprados, redimidos por Cristo na cruz. Não foi para ficar brincando de ser crente. Não foi para brincar de ir para a igreja. Foi para ser santo, para ser puro, irrepreensível diante de Deus. Então, camarada que é salvo pela graça, ele não fala assim, então eu posso fazer qualquer coisa porque aí eu vou ser salvo ainda. Ele não fala isso. Ele vai dizer assim, eu preciso encontrar na Escritura mais mandamentos para eu seguir. Eu preciso encontrar um jeito, eu preciso fazer tudo o que eu puder fazer. Mas ainda que ele faça tudo o que ele pode fazer, ele sabe que no final das contas, Deus está atuando através de cada atitude que ele está fazendo, para que então ele seja santo, ele seja salvo no último dia. Morte da graça barata. Amém. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo vai passar por uma situação de ter visto que, vou arriscar aí sem tantas dúvidas, ter visto que ninguém viu aqui, né? E talvez vai morrer sem ver, antes de encontrar com o Senhor. Paulo viu o terceiro céu, Paulo viu a glória de Deus, Paulo viu Jesus Cristo como Jesus Cristo está hoje de forma nítida. E quando ele desce, ou será que de corpo ou não, mas ele volta para onde estamos, Paulo fala que ele foi posto um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza do que ele viu. Eu fico imaginando o que ele viu, às vezes, irmãos. Às vezes eu paro com a Bíblia na folha e fico pensando no que ele viu. Tento não construir um céu de chocolate ou essas coisas, pé de batata frita, não é isso não. Eu penso em um céu só vascaíno, céu só com cruz, só com cruz. Excelente. Cruz. Só com cruz. Mexeu com alguém? Então, glória a Deus. 2 Coríntios vai falar que Paulo então foi-lhe posto um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse pela natureza grandiosa do que ele tinha visto. E ele pede para Deus, 2 Coríntios 12, ele pede 3 vezes, 12:8, ele fala, por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu fico pensando na graça, nessa graça que nós estamos falando aqui, eu fico pensando nessa graça em vários níveis de aplicação. E também na aplicação que concerne os nossos relacionamentos interpessoais. Nós fomos perdoados e salvos gratuitamente, mas o modo como nos tratamos muitas vezes evoca uma justiça meritória ao invés de uma graça doadora. Eu estava com uma pessoa essa semana, eu não sei porquê, eu acho que de alguma forma eu a contristei.
Então, essa pessoa ficou meio calada e meio fechada, sabe assim, vingança pessoal, silêncio. O silêncio é uma vingança que alguns usam, né? Você pegou isso aqui? Peguei. Sabe, a pessoa podia falar mais, mas ela fala menos. Tem gente rindo porque tá concordando, faz isso. Ela podia falar mais, mas ela fala menos porque é um tipo de silêncio punitório. Você já fez isso com alguém ou então já fizeram isso contigo? Já? Ninguém vive aqui, tá todo mundo já arrebatado. Olha só. Aí o que acontece? A Isabela já fez, né, Isabela? Tempo hoje mesmo. Aí o que acontece? Nós aplicamos nas relações interpessoais a graça que nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Alguém aqui foi salvo e não pecou mais? Eu desconheço tal homem. Mas eu posso dizer uma coisa. Jesus Cristo não faz cara amarrada depois que nós pedimos perdão a Ele. Pelo contrário. Eu não vou dizer... Eu vou usar um antropomorfismo barato. Parece que nunca foi feito. A gente peca, pede perdão ao Senhor e Ele nos trata com todo o amor que Ele tem. Com todo o amor que Ele é. Acredito que se tivermos essa tarde o mínimo de coerência com a graça recebida, a graça também precisa ser vivida e de tal forma ofertada. Eu preciso viver mediante a graça. Paulo aqui era sustentado pela graça mediante suas fraquezas, para que não se soberbecesse. Deus lhe mandava a graça, mas não lhe tirava o espinho. Mas eu fico pensando no modo como nos tratamos. Se ofertamos, e aí num termo possível humano, graça. Se você quando é alvejado, ou você quando faz mal, ou quando alguém faz mal a você, você faz alguns tipos de vingança que tornam a si mesmo mais juiz do que aquele que foi alcançado pela graça. Gostaria que a gente pudesse dar um pulinho em Gênesis capítulo 50. Dá um pulinho comigo em Gênesis capítulo 50, por favor. Eu acredito que se a gente de fato quer dar testemunho da graça de Deus, ele não pode ser um testemunho meramente verbal, mas ele tem que ser um testemunho que se desdobra nos nossos relacionamentos. Quando Cristo aponta o texto de Deuteronômio como sendo o suprassumo da lei, amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo, né? Amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Eu estou falando, nem pagino a coisa, peraí. Isso é coisa de prolixo, de... Não, é Gênesis eu sei, cara. Porra, fosse Sofonias eu deixava. Olha o que José deu um tapa na nossa cara aqui, ó. Olha José, os irmãos dele, gente. Os irmãos de José são uma coisa linda, né? O pai morre. Você conhece a história de José, não conhece? José, ele é preso, os irmãos jogam lá e tal, aí ele vai para o Egito, vira governador, passa um monte de agrura, aí passa uma fome danada, os irmãos vão comprar no Egito, ele dá um jeito lá de fazer um cenário parecido com aquele cenário que ele teve que provar, aí os irmãos dele, ao invés de dar Benjamim, Judá decide ficar no lugar de Benjamim, aí o José percebe que houve uma mudança sensível, se mostra para os irmãos, mas aí o que acontece? Jacó morre. Olha o papo aqui. Jacó morre. Olha o que vai acontecer aqui. 50, verso 15. Vendo os irmãos de José que o seu pai já era o quê? Isso é só para ver se o pessoal está lendo, entendeu? Ó, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Mas não entenderam a graça. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois a transgressão dos teus irmãos e do seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Rapaz, eles não tinham entendido que José já tinha perdoado. E vou dizer mais, arrumaram uma confusão ali, dizendo: não, papai mandou dizer. O papai não disse nada, meu irmão. E o que pior, eles não confiaram no perdão que José, que tipifica o Cristo, havia lhes dado. E José, talvez mais entendido da graça do que como a gente faz, olha o que José fala: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Irmãos, se Deus nos ofertou tal graça, é com graça que vamos tratar o próximo.
Se Deus nos ofertou graça e ofertou a nós que não merecemos nada, não merecemos estar aqui lendo Bíblia, não merecemos nada, e aí a gente chega e trata o outrem com algo diferente, eu digo, claro, não é a graça de Deus, porque é de Deus é de Deus. Mas, irmãos, precisamos reverberar o modo como o Senhor nos trata. Precisamos botar para frente, botar para fora, não somente um testemunho verbal, que é maravilhoso, teológico, dispositivo, mas um testemunho vívido de que vivemos pela graça. Continuamente. Continuamos vivendo pela graça. Continuamos perdoando pela graça. Porque Ele nos perdoou. E antes que fôssemos até Ele, Ele foi até nós. Então é essa mesma graça que eu vou usar para perdoar. E essa mesma graça que Deus me usou em mim e que eu vou usar em você. E é a mesma graça que eu acho que Deus... E eu vou usar mais uma vez um termo antropomórfico. Que Deus espera. E aí em termos de... É o que Deus espera no termo de Deus nos cobra. Ele deu isso a nós. Devemos passar isso à frente. Claro. Se eu consigo formular a questão. Essa graça contínua, ela é gerada pelo próprio Deus humano. Não está na nossa decisão. Cabe a nossa decisão também. Dar continuidade a isso que Ele gera. Ou nos tornarmos resistentes. Que é o que a maior parte das vezes acontece, ou não. Há uma pergunta? De criança. Há uma pergunta? Boa pergunta. É uma pergunta de criança. Eu acredito que negar a responsabilidade humana naquilo que é feito é uma tolice. É claro que se eu for perguntar para ele sobre como é que essa graça opera, irresistivelmente ele vai te dizer. Por isso que eu falei, é melhor você responder. Perguntar pro Baudouin pra mim, te prevejo dizer outras coisas, mas eu acho que nenhum dos dois negaria o fato de que há responsabilidade humana de que o pecado é cometido por nós. E Deus não é autor do nosso pecado. Deus não é aquele que vai negar a oferta da bondade. Todo tempo nos dando condições de continuar o que faz gerar em nós. É a graça. Graça abundante para os pecadores. E eu acredito que nós não nos percebemos disso, porque na maioria das vezes estamos vivendo como os irmãos de José, esperando ser perdoados pelo que já fomos, ou esperando ser justificados por aquilo que já fomos justificados, e vivemos pagando prendas para Deus e fazendo com que os outros paguem prendas para nós também. A verdade que seja dita, eu tenho certeza que se nós parássemos para pensar aqui um pouco nas últimas semanas que vivemos, certamente nós jogamos com algumas pessoas a qual poderíamos ter ofertado a graça que o Senhor nos deu. Mas jogamos. E eu não atribuo isso a Deus. Eu atribuo ao meu próprio pecado, a minha responsabilidade individual enquanto pecado. Mas se há uma bondade que possa ter sido feita, eu atribuo ao Senhor. E eu tenho certeza que foi o Senhor que operou. Mas eu acredito que nessa tarde, e é claro, não sei se a resposta já foi dita, né? Espero que tenha sido respondida. Mas eu acredito que há uma responsabilidade muito grande quando exposições sobre a graça de Deus são feitas. Eu creio que Deus requer de nós ficar dobrado. A responsabilidade aumenta. Toda vez que a gente ouve falar de graça de Deus. Na verdade, o que aconteceu há 2 dias comigo, eu contei aqui, não sei se tu ouviu agora há pouco, foi de que eu me deparei quase com um grau de não crer. Não é de não crença, mas é falar, isso é muito. Sabe quando você para e contempla algo que você já viu há muito tempo, mas você olha com outros olhos e fala assim, isso é muito, é maior do que eu tinha considerado para falar nessa quarta. Eu acredito que Deus espera de nós esse assombro maravilhoso de estar diante da graça de Deus, né? de como Davi no Salmo chegar no final e falar assim, isso é maravilhoso demais. E Paulo vai falar também assim, quão insondáveis. Chegar no final da Comunical e falar assim, é mais do que eu esperava que fosse. Não pelas exposições, mas pela graça que é, né? E pelo perdão que deve ser ofertado ao sair daqui. E aqui mesmo. Eu creio que nós certamente ainda devamos amor a muitos. Como Paulo diz, né? A gente vai dever amor às pessoas. Porque não tem como pagar amor na medida, já que a medida de Deus derramada sobre nós é indizível, é incomensurável, né?
Então que essa graça de hoje, ela possa ser a graça que vai ser ofertada numa medida indizível, numa medida contínua, né? Minha pergunta era a pergunta que alguém me faz. E alguém sempre tem nome, sabe? É. Mas tá por aí esse alguém. Ah, não é alguém não. Um monte de alguém por aí. Respondi direitinho, tá legal? Isso aí foi terrível, tu viu? Isso aí é... Ele resistiu à graça agora ali? O que você acha? Não, Cara, eu perturbo mesmo, cara, eu tô zoando. Deixa eu- Terminiano Calvinista aqui, eu vou perturbar até o final, Eu não cara. vou discutir isso não. Até o final. Mas só para não... Talvez pode ter ficado uma dúvida, né? A gente como calvinista, a gente não crê que toda a graça é irresistível. A gente precisa explicar isso. Claro que eu não quero convencer ninguém aqui, mas só para poder defender a nossa crença. Nem toda a graça é irresistível. A gente dá o exemplo, por exemplo, do apóstolo Paulo, né? Paulo está ali diante de Estevão, Estevão prega aquele sermão, muito melhor que eu e o André pregaria juntos, um sermão maravilhoso. Paulo está ali, além de ele não se converter, ele consente com a morte de Estevão. A gente vai dizer que Paulo resistiu à graça de Deus, mas ele resiste à graça de Deus de acordo com o nosso entendimento, porque a graça de Deus ali, ela não quis ser eficaz. Deus não quis ser eficaz, porque aquilo não era o momento de Paulo. Paulo vai dizer para Timóteo, mais à frente, que no tempo em que Deus quis chamar, Deus chamou, e quando Deus chamou, aí não teve para ninguém. Essa graça é irresistível. É isso que vocês não podem pensar, porque senão a gente vai pensar... o calvinista aqui falou contra a graça barata, entendeu? Então o que não pode ser pensado é aquele monstro calvinista que sempre foi pintado erradamente, como quem dissesse que a graça de Deus faz tudo, a gente não faz nada. Pelo contrário, eu fui a pessoa que combati isso. Então, não é toda a graça que ela é irresistível, é a graça do momento da nossa salvação. Cada um aqui teve seu momento. Nesse momento, aí sim, nós calvinistas vamos dizer, é impossível resistir. E aí eu poderia citar um monte de texto, vocês também, mas nessa é a minha intenção. Mas a minha intenção aqui é falar só como eu penso, de forma prática, sobre a questão do pecado, por exemplo. E está muito parecido com o que o André pensa, talvez até a mesma coisa. Mas eu vou dizer de forma prática, como eu uso para o meu dia a dia, para os meus próprios pecados. Talvez alguém saia daqui pensando que eu sou um herege. Mas não é. Eu vou explicar para você como eu penso. Eu penso assim, para pecar eu não preciso de ajuda. Para pecar eu não preciso de ajuda, inclusive de Deus. Embora como bom calvinista eu sei que se Deus quiser que eu realize algo, Ele vai fazer e ponto final. Mas para pecar, meus pecados diários, eu não preciso de ajuda. Eu sou mau o suficiente. Basta Deus deixar que eu fique livre um pouquinho de tempo. E eu acredito assim. Eu acredito que toda vez que eu peco, é minha responsabilidade pura e sozinha. Mas toda vez que eu resisto o pecado, aí eu vou ser bem calvinista, é o Espírito Santo agindo no meu coração. Toda vez, não só no momento da salvação. Tá? A gente poderia citar aqui Ezequiel 36, porei meu Espírito em vocês e farei vocês andar em todos os meus caminhos. Então toda vez, tá, meu irmão, que eu resisto o pecado, eu não posso bater, eu desafio aqui alguém, até o mais confesso aí, bater no peito e dizer assim, eu resisti por minha força e por minha vontade. Não tem. Não, mas a Bíblia não vai defender isso. A Bíblia não vai defender que resistimos ao pecado por força própria. Sem a graça de Deus. Nem Calvino, nem a mim. Isso aí. É verdade. Tá bom? E aqui a gente brinca aqui, porque eu sempre falo com as pessoas que aqui é um campo aberto e pacífico. Sim. E isso é bom, porque tem até um molinista, cadê ele? Mudou, hein? Ué? Rapaz, Mudou. Até semana passada ele tava no Molina. Tem até um molinista aí, mas... Cadê o católico, o irmão católico? Sumiu. Cadê o Cleuber? Falei do Concílio de Trento, falei até hoje, não vai ser nada de reforma. Vai ser sobre Inquisição, ele não veio. Inquisição. Eu queria que os irmãos pudessem se ater novamente ao texto de Efésios, ao qual estamos trabalhando. E o texto de Efésios, ele é um texto que já lemos e agora vamos reestruturá-lo aqui para a nossa fala. Isso. Aqui o autor, né, Guy Prentice Waters, ele vai trazer 3 destaques aqui importantes sobre esse texto de Efésios. Gostaria que vocês pudessem dar uma olhadinha comigo, por favor. Primeiro,
Tá aí na folha. Quem não tiver folha, se puder olhar aí com alguém e tal. Tem mais. Tem mais Não. aqui. Tem mais folha? O que essas folhas estão fazendo aí, meu Deus do céu? Gente, as folhas aí, ó. Folhas. Aí, ó. Ele quer duas ali, ó. Ah, não. Nossa mão. Vamos lá. Primeiro, ele nos aponta para a obra de Deus nos versículos 5 e 6. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar à sua direita. E Ele nos fez algo incrível em nossa união com Cristo. Deus, Paulo disse, fez os mortos viverem. Isso é o que evoca a exclamação de Paulo: pela graça sois salvos. Queridos, a condição humana sem Cristo é de morte. Mas o morto, ele não se percebe disso. Ele não tem a iluminação de Deus, a qual torna possível que ele se veja morto. Já se viu, já deve ter visto isso, você, ou já passou por isso. Já pregou o evangelho veementemente para alguém, e a pessoa olhou com uma cara de que, pô, legal. E você parece que se esgoelou de tal forma, que você, no mínimo, você fala, agora vai. E aquilo terminou, e o olhar da pessoa era, legal, tu vai lá hoje? Tipo, ela corta o assunto. Você está se derramando dizendo que Jesus Cristo fez e aquilo não faz nenhum sentido. Ela está morta. Entender isso é fundamental, até mesmo, desculpa eu estar enfocando esse aspecto interrelacional, isso é importante para perceber que os nossos parentes que não são cristãos, as pessoas, vizinhos, amigos, colegas de faculdade, professores que não são cristãos, você pode vir com o melhor discurso. E se ele olhar para você com aquela cara de, pô, legal isso aí, né? Uma das grandes filosofias do século. E você não pode ficar com raiva, porque ele está morto. Minha mãe não entende, ela não me deixa ler a Bíblia. Cara, você entende que ela não entende? Que eu acho que a melhor coisa é você entender que ela não entende, pô. Mas às vezes a gente insiste em achar que de alguma forma, por estarmos nos tornando pessoas melhores, eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer que o Evangelho não somente ele nos torna pessoas vivas, mas socialmente melhores. Eu te garanto que o Evangelho também transforma socialmente as pessoas. Muitos dos nossos parentes, amigos, vão nos ver melhores. Sim, e melhores no termo de comparação ao que nós éramos. Vão ver sim. Mas isso não é crachá de que vão nos ouvir. Ainda assim. Isso me indigna. Me lembro uma vez de ter sentado com uma professora para falar sobre aspectos relacionados à homossexualidade. Então discorria alguns pensamentos sobre isso e como a Bíblia se posiciona e também numa articulação, sabe, lógica, sobre como isso poderia, no final das contas, né, gerar um desajuste social sem precedentes. E ela reconheceu. Mas ela reconheceu também que Jesus Cristo lhe parecia ser a opção mais coerente. Falei, agora vai. E eu estou olhando já, segurando o sorriso, tipo, sabe, aquela felicidade, vai acontecer um milagre. E ela, poxa, mas eu ainda fico com o meu kardecismo. Porque é uma coisa assim... Aí quando ela bateu, eu ainda fico... Eu falei, pô, mas ela reconheceu que a argumentação foi correta. Ela reconheceu que... E não, porque ela está morta. E eu estava esperando que um morto reagisse por si mesmo. E não podia. O morto não podia reagir por si mesmo. Nós precisamos ter essa noção. E parar de confiar em governos. Isso não significa tentar algum tipo de transformação, mas parar de achar que governos, que pessoas, que o reitor da faculdade vai te entender quando você contar o teu drama. Ele é humano. Irmãos, ele pode até ser humano, mas se ele não for um humano transformado, ele pode ser mais desumano que você imagina. Portanto, nós precisamos reconhecer que estávamos mortos, estamos vivos, mas que tem muita gente morta e que eles não são obrigados a entender aquilo que nós cremos e que não vão entender e que não vão aceitar, não vão suportar e que vão nos tratar mal conscientemente muitas vezes. Né? Quer ler o 2 aí? Quer comentar o 2? Segundo lugar, Paulo nos aponta para a motivação de Deus. Por que Deus fez o morto reviver? Não foi por causa de nossas obras. Paulo diz no versículo 9: nem as obras que fizemos antes de nos tornarmos cristãos, nem as obras que temos feito depois que nos tornamos cristãos. Caso contrário,
poderíamos ter motivo para nos gloriar. Em vez disso, Paulo diz: Deus nos deu a vida por causa de sua misericórdia, seu grande amor com que nos amou. Paulo sai do seu caminho para incutir em nós que o próprio amor e a misericórdia de Deus são a fonte da nossa salvação. Aqui a gente pincelou um pouco, mas eu acho que o texto deixa isso claro, para que não haja dúvida. A causa de tudo isso, a gente se pergunta, né? Eu lembro que quando ocorreu o milagre da minha conversão, alguns anos atrás, que eu posso contar aqui rapidinho? Pode. Acho que a maioria que não conhece. Como eu disse, eu comecei a pregar com 8 anos de idade. E talvez você pense assim, então eu já era convertido? Não, obviamente não. Eu preguei 15 anos antes de me converter. 15 anos. 15 anos. Durante 15 anos da minha vida eu preguei em cima de púlpitos, muitos púlpitos, mas sem ser convertido, sem conhecer nada, pelo menos sobre a graça, sobre o verdadeiro evangelho. E quando isso aconteceu, não me restou mais dúvida. Eu sabia que era a graça de Deus, eu sabia que aquilo era conversão, e que então eu estava nascendo de novo. Eu sabia disso tudo, alguns anos atrás. E o que ele fala aqui, talvez seja algo que possa espantar a gente um pouco, porque a gente precisa saber qual é a causa. A gente precisa saber o que motiva, André, essa conversão. A gente precisa saber disso, porque, por exemplo, hoje eu tenho pessoas na minha família, né, amigos, que, como o André, luto, oro, prego, né, me esforço muito, e trazendo esse discurso para a prática, né, eu queria conhecer, embora a gente saiba a causa está escrita aqui, mas eu queria conhecer alguma causa que eu, através de alguma coisa que eu pudesse fazer, aquela pessoa de alguma maneira pudesse ser salva. É o que ele falou. Confiar na sua pregação, no seu poder de apologética, né, seu poder de argumentação, é talvez procurar uma causa para isso. Mas aí quando o autor coloca aqui, e Paulo deixou isso claro em Efésios, que a causa está no seu grande amor. Efésios 1 ele vai dizer que foi pelo beneplácito de sua vontade. E aí, como é que a gente faz então? Como é que eu vou fazer então para os meus pais serem salvos, para minha irmã, para o meu irmão? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para essa pessoa que eu prego tanto? A gente até brinca, né? Que podiam inventa um monte de vacina, né? Podiam inventar uma vacina chamada Espírito Santo, né? Que você dava uma injeção e a pessoa se convertia, mas não tem isso. E aí, esse discurso aqui, ele desmonta a gente. Como a gente falou, é loucura, é escândalo. Isso aqui é doideira, o ser humano não consegue entender. E a gente quer uma causa melhor para isso. A causa que Paulo está dando é: sejam totalmente dependentes de Deus. Calvinistas, arminianos, ninguém sabe explicar direito ao certo por que ele me escolheu e não escolheu o outro. Essa pergunta ninguém sabe responder. Eu lembro que eu fiquei na conversão, eu fiquei uma semana, talvez seja o caso de muitos aqui, chorando e perguntando a Deus. Eu contei isso lá na igreja algumas vezes. Por que eu? Por que eu? Tanta gente boa por aí, né? Por que eu? Senhor, por que eu? Até hoje ele não me respondeu. A causa é o seu amor. Hoje eu descanso no seu amor, eu olho para a sua misericórdia e só me resta confiar em Deus, orar a Deus. E talvez, André, seja um convite falar sobre a graça. A gente, principalmente nós que somos jovens, nós. Levei essa de boa. Não, você não, André, eu falei nós. Nós que somos jovens, talvez a gente tenha uma ânsia muito grande de pregar, de estudar a Escritura, conhecimento teológico. Eu gosto muito, eu amo isso, amo tudo isso, amo muito tudo isso, não fazendo propaganda. Mas talvez seja um convite para a gente orar um pouquinho mais. Orar para aquele que guarda a causa da nossa salvação. Orar porque a gente não conhece nada. Orar porque a gente não sabe o futuro. Orar porque a gente não sonda corações. Deus sonda, Deus sabe, Deus conhece. Não interessa se você acredita que Deus previu, ou não interessa se você acredita que Deus decretou. O ponto é, você não sabe. Esse é o ponto. Você não sabe. Então é um convite, a graça convida a gente a orar um pouco mais do que argumentar. Talvez argumentar seja limpar a área, limpar o caminho, né? A apologética serve para isso, vai dizer Alice McGrath. Ela serve para você tirar as pedras da frente. Você vai conversar com um niilista, um ateu, é difícil, né? Então você tira do caminho. Mas só isso, nada mais. Lá dentro do coração dele, você pode juntar todo o teu conhecimento, você pode ser um Calvino, um Wesley, um André na vida,
você não vai conseguir mover o coração dele. Nem se a gente juntasse todas as mentes, todo o poder, a gente não vai dobrar um coração. Tá? Só o Espírito Santo. Esse texto que ele está... Quer falar lá, professor? Rapazinho. O pastor falou sobre oração. Na carta aos Efésios, capítulo 6, Paulo pede para que a igreja ore por ele, para que no abrir da boca dele, o mistério do evangelho se faça notório. Então, assim, pensar em pregação sem uma dependência total de Deus para alcançar o coração do ouvinte, não é cristianismo. Excelente. Porque, como você bem disse, não vai ter salvação. Muito bom. E a oração, ela... Ravenhill diria que ela é a Cinderela da igreja, né? Ela está trabalhando enquanto está todo mundo curtindo, ela está sozinha esfregando o chão, né? Mas foi o Wesley que falou? Não, foi sei lá. O grande Wesleyano, né? É verdade. O Wesley está vivo entre nós. E é interessante porque eu acho que se pudermos refletir um pouco sobre a questão da oração, sobre a perspectiva da graça, ela é totalmente radicada na graça. Porque num olhar mero humano não é estar fazendo alguma coisa. Humanamente, quando você ora, não soa estar fazendo, né? E a gente acaba... Só quando sobe o monte. Tu já subiu? Não, eu não. Mas quando sobe o monte parece que você tá fazendo um sacrifício, né? Quem já subiu o monte aqui? Eu queria subir porque eu gosto de montanha. O Felipe vive subindo o monte pra orar. Sexta-feira ele subiu. Mas ele entende a graça. Ele entende a graça? Ô Felipe, você subiu pra orar foi na sexta? Ele entende a graça. A oração foi na descida. Ah, foi na descida? Tá bom. Excelente. Aí, só para amarrar esse pedacinho, aí eu já passo para você de volta, porque nós falamos assim, irmão, o que você quer que eu faça para ajudar o irmão? E aí nós falamos, irmão, ora. Tá, e além disso? Porque parece então que nada vai ser feito, né? Vai ser só uma mera formalidade de disciplina espiritual. Vamos orar. Né? Parece algo nesse sentido. Quando é um depósito assim, total de confiança do crente no Senhor, é orar. É falar assim, a graça funciona, é graça. O abrir das minhas bocas não faz com que Deus faça, mas eu confio em Deus. E quando eu louvo orando, quando eu agradeço a Deus em oração, eu digo, Senhor, está nas tuas mãos, mas está mesmo. Sempre esteve. Esse texto que o pastor Miguel leu foi esse aqui, ó, o Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, aí diz a causa que você falou, por causa do grande amor com que nos amou. Não é uma causa externa a Ele mesmo. Deus não nos ama por uma causa que está fora dele mesmo. Isso torna o amor de Deus ainda mais bonito, porque não é interesseiro, porque ele não se estabelece em princípios de troca. O nosso amor muitas vezes se estabelece em princípios de troca e aí a gente ainda chama de amor erradamente. Então, ressaltando a oração, quem ora de verdade, quem ora bastante tempo, quem ora de coração, quem ora se entregando a Deus, quem verdadeiramente tem uma vida de oração, é alguém que conscientemente entendeu um pouco mais dessa graça. Foi alcançado pela mesma medida, está sobre a mesma graça, mas entendeu que não é quem faz. É um Deus que faz, né? Vai, Felipe. Essa coisa da oração, da pregação, eu penso que só ora quando você confia que a obra não é sua, mas de Deus. E um exemplo disso tem a ver com a preparação do sermão. Quando você tem pouco tempo para preparar um sermão, isso fica muito evidente. Eu tenho 1 hora, exemplo. Como que eu gasto só 1 hora? Eu gasto só 1 hora, gastando todo o tempo preparando o sermão. Aí quase que tu falou, fiquei até arrepiado. Eu falei, já nos conhecia de antemão. É o mesmo espírito. Ele falou na linguagem de hoje, você. Irmãos, foi uma benção. A gente tem por costume aqui fazer comentários, eles vão ser breves. Logo mais à noite tem a Cominical da Noite, vai estar estudando 2 Timóteo, Timóteo 3:4, não é 2 Timóteo 3:4, Felipe? 3:4, as últimas recomendações, palavras de Paulo. Então o Felipe e a Tamir vão estar aí de noite.